Olá, sejam bem-vindos a mais uma parte aí da nossa revisão. Acompanhe comigo aí o tema da aula 36. Então, na aula 36, nós vamos fazer a revisão e a avaliação. Eu sou o professor Rino e te convido a acompanhar mais uma revisão aqui da nossa unidade 4. Muito bem, vamos relembrar aqui as relações, né, de Girard para as equações polinomiais. Mas a gente vai trabalhar aí, acompanhe na tela, as relações de Girard para as equações de qualquer grau, né, chamado aí de grau n, tá? Então pode funcionar aí para qualquer grau de polinômio, tá? Então vamos relembrar aí a forma geral, né? A forma geral aí da equação polinomial. Lembro mais uma vez que quando a gente estuda ali a equação do segundo grau, por exemplo, né, a gente nomeia geralmente dessa forma, né? ax² mais bx mais c. Só que você aumentar um grau, se você aumenta um grau no nosso polinômio, você vai passar a ter ax³ mais bx² mais cx mais d. Então a gente tem que ir acrescentando letras a cada vez que a gente aumenta o grau do polinômio, né? Então, se eu vou escrever uma equação de um polinômio de um quarto grau, então nós vamos ter ax² mais bx³ mais cx² mais dx mais e. Né? Então, vai chegar um momento que nós vamos acabar aí com as letras do alfabeto, né? Conforme a gente vai aumentando o grau. Então, essa maneira que nós temos aqui em tela é a maneira geral de representar uma equação algébrica de qualquer grau, tá? Então, se a gente olhar aqui de trás para frente, né, nós temos aqui o termo independente, que é chamado aí de A0, né? O termo aqui acompanhado do x, né? Então vai ser A1x. Antes dele, o termo o coeficiente que acompanha x², e assim sucessivamente, né? Então até chegar lá o nosso último grau, né? O ANx elevado a n, tá? Então se n for 4, para no 4. Se for 5, para no 5. Então é a maneira geral que a gente tem de representar a equação polinomial. Então aqui você está vendo, antes dele, né? O segundo termo aqui, an-1, x elevado a n-1. Nada mais é do que o último termo menos 1. Tá? Então, aqui, por exemplo, an-2, x elevado a n-2, é o último termo menos 2. Então, a gente acabou falando em termos matemáticos do penúltimo termo, né? do penúltimo e do antepenúltimo. Né? Então, a gente fala de maneira matemática dessa forma, tá bom? E é sabido também, né, que conforme o grau do polinômio, nós temos a quantidade de raízes. Então, as raízes, se o grau for 2, então vamos ter x1 e x2. Se for de grau 3, então a gente vai ter x1, x2 e x3. De grau 4, então x1, x2, x3 e x4, e assim sucessivamente até xn. Tá? Então é a maneira que a gente tem para representar também as raízes. Então, de maneira geral, como é que a gente vai representar a soma das n raízes, por exemplo, do polinômio de grau qualquer? Então a gente vai somar x1 mais x2 mais x3 mais até xn, tá? Então é uma maneira bem geral de representar a soma de todas as raízes. Se for de grau 2, então a gente vai encerrar a soma só com esses dois termos. Se for de grau 3, então serão esses 3 termos, tá bom? E assim sucessivamente, tá? O grande segredo aí das relações de Girard é que, por exemplo, a gente tem aí um polinômio de grau 5, por exemplo. Então a gente quer a soma das 5 raízes, a gente tem que buscar as 5 raízes, né? Verificar qual é o valor de cada uma delas e depois fazer a soma.
Então, esse seria o caminho trivial, né? Determinar primeiro as 5 raízes e depois verificar a soma. Então, a gente já percebe que já é um caminho aí que vai dar trabalho para a gente, né? Conforme a gente aumenta o grau, mais dificuldade a gente vai ter de determinar as suas raízes, tá? Então, a relação aí de Girard traz para a gente os resultados dessas somas, tá bom? E também desses produtos, apenas olhando os coeficientes dos nossos polinômios. Então, essa é a grande vantagem das relações de Girard, tá bom? Eu falei em produto, então acompanha aí o produto, né, de n raízes. Veja só, então, como é que a gente vai calcular. A multiplicação, então, de todas as raízes vai se dar por menos 1 elevado a n, multiplicado por A0, né, o termo independente, dividido pelo AN, né, o primeiro coeficiente que aparece ali na fileira, tá? Então basta dividir os dois, tá? E esse menos 1 elevado a n, né, ele vai determinar, na verdade, para a gente se esse valor 1 vai ser positivo ou se ele vai ser negativo. Se n for par, a gente sabe que o resultado vai ser um resultado positivo. E se n for ímpar, o resultado final será negativo, tá bom? Então ele determina para a gente qual vai ser o sinal predominante, ok? E aí nós temos combinações disso, tá? A gente não pode esquecer aqui que a gente tem também esse tipo de soma, né? Soma aí dos produtos 2 a 2. Então x1 vezes x2, mais x1 vezes x3, e assim sucessivamente. Também nós temos uma maneira de obter esse resultado apenas olhando para os coeficientes, tá bom? A n menos 2 sobre a n é a maneira que a gente tem para calcular isso. Também temos aí o produto, né, a soma dos produtos 3 a 3. Então, x1 mais x2 mais x3, mais x1 vezes x2 vezes x4 e assim sucessivamente. A gente vai ter, então, uma maneira de calcular isso, né? Menos a n menos 3 sobre a n. Então, apenas olhando os coeficientes, a gente também determina essa soma de produtos. Então, a maneira de a gente calcular a soma desses produtos 4 a 4 vai ser a n menos 4 sobre a n. Tá? E é claro que isso aí é uma maneira que a gente tem para calcular e basta a gente conhecer, né? A gente não precisa aplicar em todos os casos, mas se precisarmos, a gente calcula, então, dessa forma, tá? O que é mais importante é os exemplos que nós vamos ver agora, tá? Então, se atente aí para os exemplos. Nós vamos obter, então, a soma e o produto das raízes desse polinômio aí de grau 3, tá? 3x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 7x mais 2, tá? Como é que a gente vai resolver? Vamos observar, então, as relações, né? Temos que determinar, então, soma e produto, tá? No caso aí, x1 mais x2 mais x3. E aqui é x1 vezes x2 vezes x3. É isso que nós estamos atrás, é que nós vamos atrás, tá? Primeiro nós temos que identificar os coeficientes. Esse aqui é o A0, esse aqui é o A1, esse aqui é o A2 e esse aqui é o A3, tá? Então, para determinar a soma vai ser... Vou botar essa aqui de soma, tá bom? A soma vai ser, então, negativo a n menos 1 sobre a n, tá? Para ficar mais simples. A soma dos 3 vai ser, então, como é de terceiro grau, menos A3 menos 1 sobre A3. Ou seja, A2 sobre A3. Então, basta olhar quem é A2 e basta olhar quem é A3. Vamos identificar aqui quem é A2 e quem é A3. A2 vai ser esse 2 positivo
E A3 vai ser esse 3 positivo aqui, ó, tá? Então basta substituir os valores. Menos A2, que é 2, e embaixo o 3, tá? Esse é o resultado, então, da soma, tá? Das 3 raízes. Sem precisar buscar cada um deles. A gente não sabe quais são essas três raízes. Mas a gente sabe o resultado da soma dos 3, porque a gente determina olhando os seus coeficientes, tá? Vamos atrás agora do produto. Produto, tá? Esse aqui é a soma, esse aqui é o produto, tá? Produto a gente obtém, então, menos 1 elevado a n, multiplicado por A0 sobre a n. N é o grau do polinômio, tá? Sempre é importante lembrar disso. Então, basta substituir o n pelo grau do polinômio. A gente sabe que ele é de grau 3, então vai ser o cubo de menos 1, o A0, que é esse 2, e o AN, que a gente já viu, né? Que no caso aí vai ser o A3, tá? Deixa eu voltar aqui. A0, A3. Então vai ser o cubo de menos 1, 2 e 3. Ou seja, menos 2/3 também. Tá? Vai ser o mesmo resultado da soma, tá? Só que nós pegamos elementos diferentes, tá bom? Que acabou dando essa coincidência, mas observando apenas os coeficientes a gente determina o resultado da soma e também do seu produto, tá bom? Mas é claro, não tem problema, você memorizou a relação de Girard de uma maneira, ok, sem problema, tá? Eu estou apresentando aqui uma outra maneira de você também estabelecer as relações, tá bom? E ainda assim conseguir os resultados, tá bom? Da soma e do produto. Bora ver mais um exemplo? Acompanhe comigo então nosso próximo exemplo, para a gente lembrar como é que a gente resolve, para fixar melhor, né? Como é que a gente busca aí, então, a soma e o produto das raízes de um polinômio de um grau qualquer, tá bom? Peguei aqui no primeiro exemplo o grau 3, mas o nosso próximo exemplo, você vai acompanhar aí comigo, ó, ele tem grau 4, tá? Então imagina o trabalho que dá, né, você buscar as 4 raízes desse polinômio, tá bom? Depois somar cada um deles e verificar qual é o resultado disso, né? Então vamos lá, a gente vai buscar então o resultado da soma e do produto da mesma maneira que a gente observou no exemplo anterior com a relação de Girard, tá bom? Então aqui, ó, soma vai ser x1 mais x2 mais x3 mais x4, tá? Produto x1 vezes x2 vezes x3 vezes x4. Para não poluir tanto aqui o nosso quadro, eu vou chamar aqui de S, esse aqui de produto, tá bom? Soma dos 4 termos, né, das 4 raízes, produto dos 4 raízes também, tá bom? Então vamos lá, para a gente resolver então a soma e o produto, vamos identificar aqui os coeficientes. Esse aqui eu vou chamar de A0, sempre de trás para frente, tá bom? A0, esse aqui vai ser o A1, esse aqui vai ser o A2, esse aqui vai ser o A3 e esse aqui vai ser o A4, tá bom? Vamos então atrás da soma. Soma das 4 raízes, tá? Negativo. A n menos 1, meu n ficou esquisitaço. N menos 1 sobre a n. O polinômio dessa vez é de grau 4, né? Então n vai ser igual a 4. Então vai ser menos a 4 menos 1. Eita, que eu não estou conseguindo escrever o 4. 4, ó. 4 menos 1
A4. Negativo 4 menos 1, A3, sobre A4. Vamos identificar quem é A3 e quem é A4? A3 é o 4 negativo e o A4 é esse 4 aqui, ó. Então nós vamos escrever aqui negativo, A3 negativo 4 e embaixo 4 positivo. Então, negativo do negativo 4, positivo 4, dividido por 4, resultado 1. Então, o resultado aí da soma das 4 raízes dessa equação polinomial vai ser igual a 1, tá bom? A gente sabe quem são? Não sabemos, tá bom? Mas se o nosso objetivo é só determinar a soma, determinamos a soma, tá? Agora, se for necessário buscar quem são, aí sim, a gente vai ter um trabalho, vamos utilizar aí todos os recursos que nós aprendemos, né? Brio-Ruffini, tá bom? Teorema do resto, tá? Vamos utilizar aí todos os recursos que a gente vem aprendendo aí na nossa jornada das equações polinomiais, tá bom? E aí, agora nós vamos atrás do produto, né? Fomos atrás da soma, já encontramos, vamos atrás do produto agora. Acompanhe comigo na tela aí, então vamos buscar o produto das 4 raízes. O produto, vou botar P. Escrevendo P aqui, mas você sabe que é isso aqui, né? X vezes 1, x1 vezes x2, vezes x3, vezes x4, tá? Então é negativo 1 elevado a n multiplicado por A0 sobre a n. Como é um polinômio de quarto grau, o nosso n é igual a 4. Então, menos 1 elevado a quarto vezes A0 sobre A4. Menos 1 elevado à quarta potência, a gente sabe que o expoente é par, então o resultado vai ser 1 positivo. O A0, está aqui ele, ó, menos 1. Então, vou botar aqui dentro do parênteses só para não causar nenhum tipo de confusão, tá? E o A4, a gente já sabe que o A4 é 4. Então, olha só. O produto das 4 raízes vai ser menos 1/4. Esse é o resultado, então, do produto das 4 raízes. Mesmo sem saber quem são os 4, a gente determinou aí a soma e o produto das 4 raízes, tá bom? Muito importante, né? A gente memorizar aí, né? A maneira que a gente tem para calcular, para obter, então, a soma das raízes, né? E também o produto das raízes, independente de qual for o grau do nosso polinômio, né? Poderia ser uma equação aí quadrática, um polinômio de grau 3, de grau 4, até de grau 5, né? A gente tem esse recurso, então basta lá identificar os coeficientes, lembrar, né, como é que se calcula, né? É importante você memorizar, então, como é que se calcula, substituiu praticamente sem erro, né? Somente tomando cuidado ali com os sinais negativos e positivos ali para não causar confusão, o resto vem com muita naturalidade, tá bom? Chegamos então ao final da nossa revisão 2, agradeço demais a sua atenção, esse é o final da nossa aula.